dizer para alguém com 26 anos? Não é criança, não é mais adolescente, também de jovem, apesar de ser jovem, mas já é adulto, 26 anos de idade. E desde quando que o pastor Itamar passou o WhatsApp para mim, eu fiquei pensando, ele comentou o que o pastor Gerson disse, né, aniversário da igreja, queremos que você esteja conosco, e algo no meu coração, quando fala de igreja, tem norteado, desde o começo do ano, nós que frequentamos uma igreja, nós que servimos a Deus numa igreja. E a pergunta é essa, para mim e para você: o que Deus espera de você como igreja? O que Deus espera de mim e de você nesse ano? O que você acha que você tem que fazer como igreja, como membro de uma igreja, para que Deus se agrade? Se eu falar para você o que você espera desse ano, na sua vida amorosa, profissional, afetiva, social, financeira, você tem algumas expectativas. Mas agora, como filhos de Deus, o que Deus espera de você? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar assim, o que Deus gostaria que você tivesse, fizesse, atuasse como filho de Deus? Interessante essa pergunta, né? E essa pergunta está bombardeando o meu coração desde janeiro. Por isso eu queria, quando escrevi, pedir a ajuda de Deus, como sempre, e encontrei um texto que está lá em Eclesiastes, capítulo 11. Se você quiser e puder abrir a Bíblia, mas os amados vão colocar aqui também, né? Eclesiastes 11, meus irmãos lá. Tem revista atualizada? Tem a revista atualizada? Essa é a versão NVI, né? Já estou dando trabalho aqui, né? Lançar aqui. Olha que interessante esse texto da palavra de Deus. Talvez você já ouviu alguma pregação sobre ele, talvez você já ouviu uma meditação, mas eu quero nesta noite, com a ajuda de Deus, né, dividir com os irmãos o que Deus espera de mim e de você, como igreja, como povo de Deus, como servos, como servas. Diz assim a palavra de Deus, Eclesiastes 11, de 1 a 6. Vou ler junto aqui. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparta com 7, e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento, nunca semeará. E o que olha para as nuvens, nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também, não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a tua mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas, igualmente serão boas. Amém? Eu vou fazer você hoje ficar pensativo. Eu vou fazer você hoje ficar, não preocupado, mas que você entenda o que Deus tem para mim e para você como filhos de Deus. O que Deus espera de nós. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, é a Tua palavra, e o Senhor conhece a limitação do meu coração.
o Senhor conhece, Senhor Deus, todo o nosso coração. Não há nada que esteja passando aqui na minha mente, na mente dos meus irmãos e irmãs, que Tu não saibas. Só te peço, Senhor Deus, humildemente, que foque o nosso coração ao estudo da Tua Palavra. Fale conosco, Senhor Deus. Precisamos Te ouvir, queremos Te ouvir, viemos aqui para Te ouvir. Por isso, Senhor Deus, nos dê da Tua graça, do Teu poder, do Teu amor. Nós rogamos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Queridos, não sei se você concorda comigo, mas no tempo de hoje, ou nos tempos que estamos vivendo, se nós esperarmos tudo ficar certinho na nossa vida, para realizarmos algumas coisas, elas nunca sucederão. Se você esperar que toda a sua vida fique em ordem, para tomar algumas atitudes que você acha importante, nós nunca vamos conseguir realizar nada. E eu não digo isso para que a gente realize as coisas de qualquer maneira, mas eu digo isso porque nós precisamos entender que a nossa vida é breve, é curta. Alguns vão viver 40, 50, 60, a Bíblia fala que se passar de 70 e 80 é enfado. Eu não sei quanto tempo eu e você temos para viver, curtir esta vida, mas eu sei de uma coisa, que Deus, Ele espera que eu e você correspondamos às expectativas que Ele tem para nós. E o que Ele espera de nós? De uma igreja, do seu povo. E a primeira coisa que Deus falou ao meu coração, já começa lá no versículo 1, diz assim, dá para deixar o versículo 1 aqui, queridos? Os amados que estão aí, dá para deixar o versículo 1? Diz assim, lançai o pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Deixa eu dizer uma coisa para os queridos. A nossa irmã que conduziu o louvor aqui, disse que às vezes que enfrentamos dificuldades, lutas, mas sabe que às vezes há muitos crentes, irmãos nossos na fé, que se escondem por trás das dificuldades e dos problemas que a vida nos dá, e acabam não fazendo nada, porque ficam esperando as coisas estarem tudo certinho, para poder fazer algo para Deus. Talvez algumas pessoas como eu, se esperasse dar tudo certinho, ter tudo certinho, não casaria no ano que casou, por sinal eu casei com 26 anos também. Mas se eu esperasse ter tudo, ou imaginar tudo, para casar, a Esther estava esperando até hoje, porque há coisas, há dias, há decisões que nós precisamos tomar, e precisamos assumir e levar a tempo. E a Bíblia nos diz que a primeira coisa que Deus espera de nós, olhando para esse texto, que por sinal é bastante interessante, às vezes nós olhamos para a Bíblia e devemos olhar para a Bíblia, mas eu não sei como está na sua Bíblia, há um título em cima, antes do versículo 1, não tem um título aí para você? Na minha aqui fala que, olha como está, pelo menos aqui na minha tradução, o procedimento prudente de um sábio. Quem é prudente é preparado. Quem é sábio utiliza bem as ferramentas. E a Bíblia está dizendo que, nesse texto que nós lemos, que o procedimento prudente de um sábio é esse. Ou seja, Deus está dizendo para mim e para você, nesta noite, seja inteligente, esteja preparado e use a seu favor, para a glória de Deus, as coisas que Ele te propicia. Independente se é pequeno, médio, grande, as suas habilidades, os seus dons, os seus recursos. E a primeira coisa que Ele nos fala é para nós lançarmos o pão sobre as águas. Queridos, trata-se do pão da vida. Deus está dizendo para mim e para você, eu não sei se vocês sabem, mas no plantio, na época que foi escrito, na época de Salomão, era muito comum você lançar as sementes quando os rios estavam cheios, esperando que
quando abaixasse as águas, aonde caísse, aonde ficasse a semente, ela ia frutificar. Então, quem estava, os agricultores da época, não sabiam aonde iriam colher, porque eles jogavam as sementes, o rio estava alto, quando abaixasse, as sementes iam estar espalhadas. A primeira expectativa que eu vejo que Deus requer de mim, de você, é que nós devemos lançar o pão sobre as águas, porque eu não sei quando eles vão florescer. Aqui a ideia de lançar o pão no original é agir. Deus quer que nós tenhamos uma atitude no seu reino. Eu tenho certeza que há irmãos, que há irmãs que às vezes deixam de ter bênçãos na sua vida, porque ficam, como eu disse no começo, esperando estar tudo certinho para lançar o pão. Num primeiro momento você pode achar que é um desperdício, né? Nossa, a Bíblia quer falar de desperdício. Lança o pão, e você depois de muito tempo vai achar. Exatamente o contrário. A Bíblia está dizendo para mim e para você, não termos mãos remissas. Ou seja, nós não ficarmos aguardando, mas sim lançarmos o pão, porque Ele quer que nós, como filhos de Deus, já com 26 anos de idade, já adultos, nós não cessemos de lançar o pão, porque a gente não sabe quando vai florescer, ou quando vai dar certo. Eu conheci um casal, há muito tempo atrás, que eles fizeram 50 anos de casados. 2 anos depois, a mulher faleceu. Ele crente, servia a Cristo, todo domingo ia na igreja, ela não. Depois de completar os 50 anos, 2 anos depois, ela veio a falecer. Aí, ele sempre comentava assim, eu não sei se ela chegou a conhecer o Evangelho, porque ela vinha à igreja, às vezes gostava, às vezes não gostava do culto, e às vezes, como a maioria das vezes, ela não ia para a igreja, mas ele dizia assim, eu pelo menos lançava o pão na vida dela, eu pelo menos falava de Jesus, falava da palavra de Deus, eu lançava o pão sobre as águas, porque depois de muito tempo o acharás. E ele dizia assim, Ângelo, eu não sei se ela encontrou o pão da vida, mas eu lancei durante os 50 anos de casado. O que me chama a atenção aqui, é que eu e você, nós não podemos perder a chance, a oportunidade de estarmos lançando o pão, falando do amor de Deus, dizendo da sua graça. Queridos, o que trouxe você aqui à casa de Deus? O que trouxe você? Tudo bem que você pode estar feliz com o aniversário da igreja, e deve estar, mas foi o Espírito Santo de Deus que nos convenceu, porque certamente nós estaríamos em outro lugar, que não a casa de Deus, para comemorarmos, passarmos o domingo, talvez pensando assim, olha, eu preciso descansar bastante no domingo, porque amanhã é um novo dia. Mas a Bíblia está insistindo comigo e com você, dizendo assim, lança o pão, ou seja, haja, tenha uma atitude, porque você não sabe, o futuro a Deus pertence. Nós não sabemos o dia de amanhã, o desafio para mim e para você como crente, é lançar o pão, o resultado, Deus é quem vai dar. Talvez você em vida vai ver o fruto do seu trabalho, pode ser que em vida você não veja o fruto do seu trabalho, mas a Bíblia está dizendo para mim e para você, lance o pão, não desanime, venha à casa de Deus, vá falar do amor de Deus, evangelize na sua escola, evangelize no seu trabalho, fale do amor de Deus, convide pessoas para vir à igreja, seja autêntico nas coisas de Deus. Primeiro ponto, lance o pão. É isso que Deus espera de mim e de você. Há 4 coisas, na verdade, que eu quero dizer hoje, que Deus espera de nós. Primeiro ponto, lançar.
haja, não fique parado. Nós não sabemos quanto mais temos de vida. Então, lance o pão. Não é desperdício. Não é o problema seu. Puxa, qual semente vai germinar? Aonde vai dar fruto? Lance. Seja exemplo. Fale da palavra de Deus. Seja um servo, seja uma serva fiel. Ponto 1. Segundo ponto, que Deus espera de mim e de você. Se você for olhar o versículo 2, dá para colocar o versículo 2? Aqui tem um verbo também que Deus fala com a gente. Se o primeiro é lançar, ou seja, haja. Um segundo aspecto que Deus espera que eu e você façamos em vida, porque na morte, que faremos? Mais nada. Reparta com 7, e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. O que é repartir? É dividir. Só que a Bíblia é tão maravilhosa, que quando Deus fala que nós devemos repartir, é dividir para multiplicar. A matemática de Deus é diferente. Na matemática de Deus, quando nós dividimos, repartimos, Deus multiplica. E é isso que Deus espera que eu e você façamos como segundo ponto. Se o primeiro é lançar o pão, e Deus sabe quando vai florescer, quando vai germinar, em que fruto vai dar, e onde vai dar o fruto, em que tempo vai dar esse fruto, um segundo aspecto que Deus espera de mim e de você, é que nós repartamos, ou seja, que nós tenhamos a consciência de dividir o que temos. Queridos, e eu não estou falando só do aspecto financeiro, eu estou falando de nós dividirmos o que temos. Você já dividiu um prato de comida com alguém necessitado? Você já dividiu uma roupa que você tem com quem precisa? Você já abrigou alguém que estava no alento? Você já abrigou alguém que foi pedir socorro na sua casa? Você já dividiu algo importante com alguém? A Bíblia está dizendo para mim e para você, reparta com 7, com 8, porque você não sabe o que sobrevirá. Queridos, a Bíblia nos diz que teve homens que sem saber receberam a anjos na sua casa. Sabe, amados, às vezes Deus, na sua bondade, Ele quer saber até onde nós temos de verdade um evangelho. Falar é bastante fácil. Pregar torna-se até tranquilo, mas viver começa a ser um problema. E eu quero crer que muitas das vezes as igrejas estão minguadas, porque às vezes há tanta palavra, há tanta coisa por dizer, mas pouco praticadas. E a Bíblia está dizendo para mim e para você, lança o pão, mas não só isso, reparta, divida. Deus está dizendo para mim e para você, e é tão lindo, meus irmãos aí podem pôr um versículo aqui, Provérbios 11, dá para colocar um versículo? Olha que bacana, se você quiser abrir sua Bíblia, não sei se os amados terão condição de colocar aí, mas lá em Provérbios 11, 24, olha como Deus é. Dá para colocar? Provérbios 11, 24 e 25. Olha que interessante quando a gente fala de repartir. No computador aí tem provérbios? Já tem. Quem dá liberalmente, ainda que se lhe acrescenta mais e mais, e ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á pura perda. Olha a matemática de Deus. Ele está dizendo para mim e para você, quando fala de repartir. Ao que dá liberalmente, ou seja, não pensa nada em troca. Divide com o coração. Diz a Bíblia que ainda se lhe acrescentará. Na matemática de Deus é assim, quando você dá, Deus acrescenta. Sem pensar em troca.
Você não pode dividir com alguém esperando troca. Você não pode acudir alguém pensando em retorno. Na matemática de Deus, quem dá liberalmente, ainda se acrescenta mais. Mas ela pede para a gente tomar cuidado. Que ao que retém, ou seja, aquele que não dá, aquele que quer segurar, só para ele, tudo dele, que retém mais do que é justo, ser-lhe-á pura perda. Ou seja, se você não divide, você não ajunta, você perde, porque você deixa de ter a oportunidade de repartir com alguém, ou com uma família, ou com uma pessoa, aquilo que Deus te deu. Nós não somos mordomos de Deus? Ou você não sabe que o que você tem, o que eu tenho, o que Deus propicia para mim e para você vem dele? Se tudo é de Deus, reparta. Se o que Deus está te dando para cuidar, volto a dizer, não é só do aspecto físico, monetário, não. Mas se nós temos privilégios de usufruir de alguma coisa nesta vida, a Bíblia está dizendo, reparta, divida, porque se você reter mais do que é justo, você perde. Mas também a Bíblia nos dá uma promessa de que, se você dividir, bênçãos vão se acrescentar. Deus, por sua graça, dará mais do que você precisa. Você consegue entender quando homens e mulheres, às vezes pessoas simples, como são felizes, como são alegres quando compartilham, quando dividem? E às vezes as pessoas tão fartas, pessoas que aparentemente não tem falta de nada, reter mais do que é justo, diz a Bíblia, você está perdendo o seu tempo. Nós temos de deixar um legado, e a igreja tem que ter esse legado, de lançar o pão e de repartir. A igreja tem que deixar esse legado. Queridos, os meus amados aqui de Itajaí, tenho certeza de uma coisa, outros 26 anos poderão acontecer, se o nosso Jesus não voltar antes, e está perto, um abre e fecha parênteses, as coisas estão acontecendo e Jesus está voltando rapidinho. Enquanto Ele não vem, lance o pão, não se preocupe com o tempo, não se preocupe se você está mais velho, mais jovem, criança, adolescente, lance o pão, e mais, reparta, com 7, com 8, não retenha o que é justo, divida com quem está precisando. Deus, na sua bondade, abrirá sua mente, seu coração, para que nós, como povo de Deus, façamos ou tenhamos a expectativa de Deus. E queridos, Deus espera isso de nós. Lancemos o pão, repartamos o que temos e o que podemos, mas Ele ainda faz uma terceira consideração que Ele espera da gente. Nesse texto de Eclesiastes que nós temos, lá o versículo 4, pode colocar aqui por favor? Quem somente observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens, nunca cegará. Uma outra expectativa que Deus espera de mim e de você, que a gente não fique só observando, não. Já conhece pessoas que falam assim, olha, o dia que eu tiver em condições financeiras boas, eu vou ajudar as pessoas. Já escutaram alguém falar assim, já? É só eu que escuto, Alguém já falou para você assim, olha, o dia que eu ganhar bem, eu vou começar a dar o dízimo. Já escutaram isso? Não estou sozinho. Na segunda eu não estou sozinho. Queridos, o que a Bíblia está dizendo para mim e para você, para nós tomarmos o cuidado de não ficarmos observando o vento. Que direção ele vai? É como se a Bíblia está falando assim, você que está aí sentado, só esquenta o banco, você que está lá na sua casa, né, você que está aqui na igreja, lá no seu trabalho,
Não, deixa, ó, lá na igreja o pastor está bem lá, os meus irmãos do conselho vão bem, a diaconia está trabalhando, o louvor está firme, a mocidade está legal, deixa lá. O dia que eu sentir condições, eu vou lá ajudar. A Bíblia pede para a gente tomar um cuidado de quem só fica observando o vento e fica olhando o tempo passar, nunca vai semear. Ou seja, se você nessa vida quer deixar um legado como cristão, e queridos, põe uma coisa no seu coração: a salvação, quando nós ganhamos, nunca mais a perdemos, louvado seja Deus por isso. Uma vez salvo, sempre salvo. No entanto, agora acorda aqui, hein? Lá nos céus, nós vamos ser divididos por galardão. Quem mais trabalha, ou quem mais trabalhou, a casa é diferente. O Deus é o mesmo. Mas quem só fui salvo por Jesus, acabou? Também tem seu prêmio. No entanto, nos céus o galardão é menor, porque Deus não será injusto. Não é que nós façamos as obras para ganhar ponto com Deus, porque a Bíblia fala que quando nós nos tornamos crentes pela fé, as obras são consequência da nossa fé. Então temos o prazer de servir ao próximo, temos o prazer de trabalhar para Deus. E a Bíblia está dizendo para os queridos da igreja, para mim e para você como cristãos, não fique só observando, não fique só parado no tempo. Os irmãos estão indo bem, então continue assim, viu gente? E você esquece que você vai prestar contas para Deus. Eu amo a minha esposa, mas eu vou dar conta de mim só, e ela vai dar conta dos atos dela. Nós seremos únicos diante de Deus. Queridos, somos 8 bilhões de pessoas, não tem uma digital igual. Olha como Deus faz, não há nenhum ser humano que na sua digital seja igual na terra, nenhum, você é único, exclusivo. Deus não vai se confundir com você. Você parece, eu acho que, não, Deus sabe quem sou eu, Deus sabe quem é você, e Deus está dizendo para mim e para você, não fique só observando, não fique só pensando em só olhar, acompanhar, porque se você só ficar observando, você nunca vai semear. Igreja amada, lance o pão. Deus espera que eu e você lancemos o pão todos os dias. Deus espera que a gente faça o quê? Segundo ponto, repartir. Deus espera que eu e você repartamos o que Deus nos propicia. A Bíblia não fala para a gente, tudo que vier à mão, fazer com humildade, com fé, não para homens, para a glória de Deus. Faça, reparta. Terceiro ponto, queridos, não fique observando o tempo passar. Nós já estamos no meio, passamos do meio do terceiro mês do ano, parece que foi ontem que a gente está passando Réveillon, o tempo está correndo, e a Bíblia está abrindo meio o seu coração, não fique observando o vento, porque você não vai semear nada. Aqui é como se Deus estivesse falando assim, o preguiçoso, vai ter com a formiga, viu? E assim que a Bíblia fala para o preguiçoso, eu não gosto de trabalhar, eu não gosto de estudar, eu não gosto de ir na igreja, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Vai ter com a formiga, ou seja, olha para ela, desse tamanho, carrega cada folha grande, está trabalhando, está semeando. Não fique só observando o vento, porque o vento, o que diz a Bíblia? Sopra onde quer. Da onde vem o vento? Do norte? Do sul? Deus faz o que Ele quiser com o vento, e Deus está chamando a minha e a sua atenção, não fique só observando o vento, porque você não sabe de onde ele vem, não sabe para onde ele vai, fique atento,
E mais uma expectativa que Deus espera de mim e de você. Você está lá com Eclesiastes, né? Eclesiastes 11, diz assim, no versículo 6. O verbo semear. Lançar o pão. Repartir para dividir, para somar. Não ficar observando o vento. Senão você não vai plantar nada, você não vai semear nada. E a Bíblia, no quarto verbo, semeie. E a Bíblia vai mais longe aqui. Semeie pela manhã a tua semente. Só isso? À tarde. À tarde é hora de cochilar depois do almoço. À tarde também a tua mão não repouses, porque não sabes qual vai prosperar. Aqui, o sentido de semear é plantar, é trabalhar. Deus está dizendo para mim e para você, olha, trabalhe de dia, trabalhe à tarde, não repouse a tua mão, continue plantando. É a semeadura, lei da semeadura. O que você planta, você colhe. Se você semear de Deus, as coisas de Deus você vai colher. Se você semear da carne você vai colher. A Bíblia está dizendo para mim e para você, não repouses a tua mão. Pega a semente de manhã, de tarde, porque não sabe qual que vai prosperar. O lançar que nós vimos no primeiro tópico é no sentido de ser ativo. Aqui, o semear é no sentido de você trabalhar. Não fique preocupado olhando só para você. Eu preciso repousar. Olha, eu trabalhei tanto nessa vida. Queridos, a Bíblia está dizendo para mim e para você. A Bíblia até é comparada, não sei se você já prestou atenção nisso, há textos da Bíblia que elas são comparados com semente, né? A palavra de Deus, de plantar no caminho, jogar no caminho para que, no seu tempo, essa semeadura se levante. É isso que Deus está dizendo para mim e para você, para nós semearmos todos os dias, de manhã, de tarde, não cochila não. Nós podemos prestar contas para Deus hoje, amanhã. Eu gostaria de estar amanhã vivo, e eu espero amanhã estar vivo, mas eu não sei se a bondade de Deus vai me chamar hoje. Eu tenho que estar preparado. E a Bíblia está dizendo para mim e para você, semeie, de manhã, de tarde, de noite. E aqui, queridos, há muitas formas de eu semear. De nós sermos sementes, nós podemos, por exemplo, ser uma semente do Evangelho com o nosso testemunho. As pessoas, quando te veem como crentes ou te veem normal? As pessoas, quando olham para você no seu trabalho, na sua escola, na faculdade, como te veem? Até mesmo dentro da sua casa, como elas te veem? Uma semente boa, frutífera? Ou alguém que não faz diferença? As pessoas te veem como uma pessoa amável? As pessoas te veem uma pessoa piedosa? As pessoas te veem como uma pessoa evangelista? As pessoas te veem como servas e servos de Deus? Ou alguém ganancioso ou gananciosa? Alguém que só quer procurar os seus interesses, cada um para si. Afinal de contas, domingo na igreja, como é bom os irmãos estarem unidos. Mas passou daqui para fora da porta, como elas te veem? Que semente você produz? Que semente você está jogando? Queridos irmãos, o que Deus espera de mim e de você, como igreja, é que nós façamos a vontade de Deus. Mas o que nós temos de nos aperceber é que, como nós não temos o tempo nas nossas mãos, e que bom que nós não temos o tempo em nossas mãos, porque se você soubesse quando seria seu último dia, o que você faria? Você já estaria fazendo um planejamento, né? Olha, eu vou morrer, Deus falou que eu vou morrer com 70 anos. Eu tenho essa idade? Deixa eu curtir, porque aos 45 do segundo tempo eu volto para ser um bom cristão,
e faça as coisas direitinho. Mas nós não sabemos o dia que Deus irá nos chamar. Queridos, vocês acompanharam, e eu também, recentemente, aí há um mês, o terremoto na Turquia e na Síria. De um dia para a noite, mais de 50 mil pessoas morreram. Você já imaginou? Eu fiquei imaginando assim. E eu não tive essa imaginação porque eu não sou tão inteligente assim. Mas eu fiquei pensando depois de alguns dias. Teve famílias, teve homens, teve mulheres, teve crianças que foram dormir. Boa noite, pai. Boa noite, mãe. Tchau, pai. Tchau. Até amanhã. Terremoto, prédios se desabaram e perderam as suas vidas. Não se levantaram mais. Nós precisamos de nos aperceber que nós não temos, até tem um salmo, né, e um cântico que fala assim, né, Salmo 24, 25, que Deus tem o mundo nas tuas mãos. Ele sabe para onde vai. Nós podemos até não entender muitas vezes para onde Ele nos leva, mas Deus tem o mundo nas mãos dEle. O que Ele quer é que sejamos sábios, e assim começou o texto. Seja um procedimento prudente de um sábio, e o sábio, ele observa, o sábio, ele não fica só observando, o sábio ele lança, ele vai trabalhar, o sábio ele reparte, e o sábio semeia. Sabe por quê? Porque o Senhor de todas as coisas vai pedir contas. Você já se deu conta que você não está aqui por um acaso? Você já se deu conta que Deus te chamou por uma missão? Você já se deu conta que não é à toa que você está vivendo até hoje, nesse dia? Não é por causa da sua saúde, não é porque você é sarado ou sarada, não é porque você é bombado ou bombada, não é porque você é inteligente que você está aqui. Deus está te dando uma chance para você, para mim, para que os nossos dias sejam vividos na presença dEle, e nós aproveitemos para lançar o pão, para repartir o que temos, para não ficarmos só observando, e para semearmos todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, e não repousar a nossa mão. Irmãos queridos do Itajaí, essa igreja que a gente ama, né, e reitero, como eu fiquei feliz, quando recebi o convite de estar aqui. Mas o recado que eu tenho para você, e para mim, porque Deus falou comigo primeiro, aproveite a sua vida fazendo a vontade de Deus. Deus tem expectativas a nosso respeito. O mundo Deus tem um controle, mas Ele espera que você sejamos sábios para viver nessa vida. Não viver como tolos, não viver como estultos, que não sabem, nem bastardos, nem sabe o Pai. Nós temos um Pai que nos mostra a direção, e a expectativa de Deus para comigo e para com você, é que você abra os seus olhos, seja sábio, tenha prudência. Como nós dissemos, a definição de prudência é ser inteligente, é ficar preparado. Lance o teu pão, não demore, reparta o que você tem, não seja mesquinho, não fique observando, não seja preguiçoso, semeie de manhã, de tarde, de noite, significa trabalhe na obra de Deus, porque a Bíblia fala que o nosso trabalho nele não é vão. Talvez o mundo não te reconheça o que você faz, talvez o mundo não dê valor para o que você faz, por simples que seja, mas a Bíblia diz para mim e para você, semeie. Termino dizendo, eu estava, quando preparando esse texto, termino dizendo uma frase de um presidente dos Estados Unidos, já morreu, Benjamin Franklin. Ele dizia assim: nós ficamos velhos cedos demais. Nós ficamos velhos cedo demais.
mas nós nos tornamos sábios tarde demais. Nós nos tornamos velhos cedo demais, mas nos tornamos sábios tarde demais. O que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, se você viveu até agora, nunca ninguém puxou a sua orelha sobre sabedoria, saiba que Deus espera de mim e de você. Quer ser inteligente aos olhos de Deus? Quer ser sábio aos olhos de Deus? Quer aproveitar a sua vida como igreja de Cristo, sendo bem-sucedido aos olhos de Deus? Lance o pão. Divida o que tem. Não fique observando. E semeie de manhã, de tarde, de noite, incansavelmente. Porque no Senhor o vosso trabalho não é vão. Que Deus, na sua bondade, meu irmão, minha irmã, abra sua mente, abra o seu coração. É muito bom vivermos essa vida, é maravilhoso, mas não esqueçamos do propósito maior, senão Deus já nos tinha tirado. Queridos, Deus ainda está dando uma chance para mim e para você de sermos sábios. Você e eu não estamos aqui por conta de, é mais um dia só, é mais um dia. Quando eu trabalhei em São Paulo por um tempo, quando eu descia do ônibus, eu trabalhei numa instituição de idiomas, fui diretor financeiro lá. O ônibus passava perto de casa e me deixava perto do local. Durante bons meses foi assim, depois eu ia mais de carro. Mas o motorista do ônibus falava assim, toda vez que ele me deixava, a gente acordava às 5 horas da manhã, o ônibus passava às 5h30 perto de casa, assim, cedinho, escuro. E quando chegava lá perto da Avenida Paulista, o motorista falava assim para mim, bom dia, seu Ângelo, mais um, menos um. Outro dia, tenha um bom dia, seu Ângelo, mais um, menos um. No terceiro dia eu não deixei mais, né? Bom dia, seu Ângelo, mais um, menos um. Querido, o que é esse mais um, menos um? É mais um dia que Deus está dando para a gente, e menos um porque já foi para a sua conta. Simples, curto e reto. Hoje é mais um dia, mas mais um que já foi para a conta. Aprecie esse dia que Deus está te dando. E amanhã, se for da vontade de Deus, que Deus te der uma oportunidade de estar vivo, de acordar, de levantar, você não vai começar, segunda-feira brava, segunda-feira, hein? É o pior dia da semana. Sabe qual é a mensagem para mim e para você? Hoje eu vou lançar o pão. Sabe o que Deus está falando para você? É um dia para repartir. É mais um dia para eu não ficar observando. É mais um dia para eu semear. Que Deus fale ao seu coração, querida igreja. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Como igreja, não perca essa oportunidade. Outros anos virão, para a glória de Deus. Mas a nossa missão, o que Deus espera de mim e de você, é muito mais do que você pensa. Dá um exemplo? Olha na Bíblia. Se puder, antes de dormir, para gravar na sua cabecinha, Eclesiastes 11, de 1 a 6. Seja o seu lema. Você não precisa ter objetivos na vida? Até agora não tenho nenhum. Passou a ter. Nossa, nem sei por onde ia caminhar esse ano, está perdidão. Está aí o seu lema. Lance. Reparta. Não fique só observando. Semeie. De manhã, de tarde, de noite. Deus, a seu tempo, vai fazer a vontade dEle sobre sua vida, na vida dessa amada igreja, e para a glória de Deus, nós estaremos trabalhando para aquele que é digno de receber a glória, aquele que é digno
de receber o louvor, aquele que é digno de toda a honra e de todo o louvor. Deus te abençoe, meu irmão, Deus te abençoe, minha irmã. Obrigado, pastor Gerson, obrigado, irmãos queridos. Deus permita que outras vezes nós nos encontremos. Amém? Obrigado, amado irmão. Deus te abençoe. Um pouquinho. Gostei desse negócio de mais um, menos um aí, né? Quando chega uma certa idade assim, esse negócio de mais um, menos um é meio complicado. Muito bom. Obrigado pela palavra, viu? Muita bênção para a nossa vida. Queremos agradecer ao nosso irmão pela oportunidade de ouvi-lo, dele aceitar o nosso convite, estar aqui conosco compartilhando a palavra. Ele vai estar orando nesse momento, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Em seguida, eu vou estar dando a bênção para os irmãos. Vamos nos colocar de pé, queridos? Pai de amor, que privilégio ouvir a Tua voz. Obrigado, Senhor Deus, porque é a Tua palavra, não é qualquer livro. Quero te pedir, Senhor Deus, a começar em mim. Abençoe as nossas vidas, Pai de amor. Ajude-nos, Senhor Deus, a sermos sábios diante do Senhor, aproveitando todas as oportunidades que Tu nos dás. Ajude-nos, Senhor Deus, para que façamos a Tua vontade a tempo e fora de tempo. Usa as nossas vidas, Senhor Deus, para o Teu louvor. Permita, Senhor Deus, que nessa nova semana que se inicie, a Sua graça seja abundante nas nossas vidas. Abra a nossa mente, abra o nosso coração para Te servirmos. Não permita, Senhor Deus, que nada saia do foco de Te servir. Não permita, Senhor Deus, que nenhuma circunstância possa ser maior de a gente poder evitar fazer a Tua vontade. Senhor Deus, nós nos humilhamos porque reconhecemos que do Senhor pode vir a força que necessitamos, do Senhor pode vir o poder que nós precisamos, do Senhor pode vir a graça que tanto carecemos. Confiamos em Ti, Pai de amor, que essa semana seja muito abençoada e que para a Tua glória possamos praticar o que ouvimos da Tua parte nesta noite. Ajude-nos, Senhor Deus, a lançarmos o pão. Ajude-nos, Senhor Deus, a repartir as oportunidades que temos com o nosso próximo. Ajude-nos, Senhor Deus, para nós não sermos preguiçosos e ficarmos somente observando o vento. E, Pai de amor, ajude-nos para que as nossas mãos sejam boa semente, a nossa vida seja boa semente na vida dos nossos familiares, na vida onde o Senhor nos colocar durante essa semana e todos os dias da nossa vida. Carecemos de Ti, Senhor Deus. Perdoe os nossos pecados. Oramos confiados que o Senhor vai nos acompanhar essa semana, em nome de Jesus. Amém.